Boa noite aí, todo mundo. Giovanni aqui. Justus. Sou Gustavo Justus, estou aqui também. Sou Eros, tô aqui também. Sou Murilo e... Porra, ficou na minha cabeça, eu tô aqui também, pô. Porra, ainda bem que você tá aí, né, cara? Porra, ainda bem, né, cara? Então vamos lá, galera. Pro nosso giro de notícias. Meio sacanagem falar giro de notícias, né? Como é que a gente poderia falar? Deus, temos que fazer uma análise hermenêutica em cima dessa frase aí. Olha só a profundidade. Murilo tá, cara. Daqui a pouco vai atravessar a terra de tão profundo, rapaz. A gente tem que definir como é que vai ser o nome da parada, porque até agora a gente criaria daí um canal no YouTube e tal, né, pra colocar. Cara, eu tinha pensado algo voltado, tipo, pras ágoras, sabe? Algo que tivesse o nome Ágora, mas eu não sei no que encaixa. Uhum. As ágoras, a ágora tá... Esses dias atrás eu pensei em algo também. Em relação à ágora, depois que você falou aquele dia. Eu falei? Você tinha comentado alguma coisa. Devia na minha cabeça. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. O Justus, você que não falou quase nada, tá a fim de começar aí para nossa rodinha aqui? Assim é bom que daí ninguém roubou meu tempo. É verdade, vamos lá. Eu tava em meio a tanta notícia do coronavírus que eu vi, em toda parte achei uma aqui. Voluntários se unem para cozinhar para pessoas carentes. Eu li a notícia, é uma advogada que ela tem câncer de mama e não pode comer bastante. E ela começou a sentir fome. Ela começou a pensar como que é sentir fome. E começou esse projeto para alimentar os outros. Eu achei uma ideia muito bacana. Mas qual que é a ideia mesmo? Alimentar quem? O pessoal que está com Covid, é isso? Pessoas carentes. Pessoas carentes. Sabe que eu vi algo parecido nesse sentido? Eu não... Eu ia falar que eu não ia fazer propaganda, mas eu nem posso fazer porque eu não lembro que marca que era. A marca tava distribuindo aquelas barras de sabão pra galera na favela. Não sei se era na favela. Putz, falei favela agora, filho. Não sei se é na favela mesmo. Favela é favela, cara. Não tem? É que eu não sei se é realmente na favela. É a comunidade. É a comunidade, periferia, sei lá. Perifa. Pois é, eu não tava sabendo disso. Mas interessante. Algo polêmico aí, Justo? Em meio a tanta notícia ruim, uma boa, né, cara? Que agora o Covid tá atacando geral, então posso vir mais com outro também. Você separou duas, né? Vai mais uma, hein? A morte de Hitler. Aí, viu? Já tinha adivinhado, cara. Já dei spoiler, né, Justo? Daí, no caso, assim, foi há 70 anos atrás, que dizem. Há umas teorias que dizem que ele até veio pro Brasil. Cara, é interessante tratar sobre esse assunto. Só que eu vi uma mulher falando sobre esse tema e tudo mais. Ela falou que ele começou a trabalhar num posto de gasolina. Eu só comecei a pensar, tipo assim, chega o carro lá e fala, tem gasolina? Daí, ali, ó. E falando em alemão, com aquele bigodinho. Já pensou a situação estranha? Vocês já viram a foto dele aqui no Brasil? Já. Coloca aí pra nós, Giovanni, se eu conseguir. Vamos lá, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Mas a morte do Hitler foi um dia depois de Mussolini, né? Não sei se foi um dia, viu? Não sei se foi um dia. Não sei. Eu sei que foi no momento que as tropas soviéticas estavam entrando em Berlim, né? E se aproximando do bunker.
Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Iniciar compartilhamentos. Estão vendo aí minha tela? Não. Então, Esse aqui é a foto do Hitler. Olha, sinceramente, cara, estão vendo aí? Uhum. Eu não sei da onde que tiraram que esse cara é o Hitler. Ficou meio... Pô, meu avô era assim, cara. Bem igualzinho meu avô. Será que meu avô era o Hitler? Ô, louco, mas peraí, agora É, cara. perigoso isso aí, hein? E o meu avô espirrava assim, Heim! Então, Complicado. ai. Quer ver? Tinha mais essa aqui, essa. Dizem que acharam o túmulo dele e tal, uma roupa dele. Isso, se eu não me engano, ele veio da Argentina para cá, porque a Argentina ela foi assediou, né, vários grupos nazistas. Sim. Bariloche tinha uma comunidade nazista bem grande. E posteriormente, parece que Schindler, que foi aquele. Exatamente, foi aquele empresário. Na verdade, ele era um empresário alemão, né? Que acabou empregando várias pessoas na sua fábrica, tentando salvar, né, boa parte deles. Mas para não ser julgado, quando chegou o fim da guerra, ele migrou aqui para a Argentina e morreu ali. Né? Esses que são os dados, que mostra até no filme mesmo. E teve vários. Lembrando, sempre tem que lembrar do Werner von Braun, né? Foi um dos cientistas que fez aquelas bombas V2 e que depois foi absorvido pela NASA, né? O cara foi diretor da NASA. Então, os Estados Unidos utilizou a pesquisa alemã, né, da época do nazismo, incorporou no seu sistema aeroespacial, chamou os cientistas, eles apagaram todo o histórico desses cientistas, né, como um acordo para que eles trabalhassem para o governo americano. E nós temos hoje os projetos espaciais graças a esses caras aí, né? Que eles encontraram todos os foguetes V2 que deram origem aos foguetes espaciais numa base de Peenemünde, lá na Alemanha. Tanto os soviéticos acharam quanto os americanos também. E cada um levou um pedacinho do foguete e começaram a fazer engenharia reversa, começaram a montar aquelas estruturas e é o que nós temos hoje. Então é uma história bem interessante isso aí. Claro que eu acredito, para falar a verdade, não sei a opinião de vocês aí, mas eu acredito que o Hitler não morreu ali no bunker, não, cara. Eu acho que o cara era muito safo, assim, para morrer de uma maneira tão medíocre. Lembram do Saddam Hussein? Você acha que vocês não lembram? O Saddam Hussein lá, que era o presidente do Iraque, quando os Estados Unidos invadiu lá, o Saddam Hussein deu no pé. Aí ele ficou no interior do Iraque uns 2 anos, ele dormia dentro de um buraco, cara. Se você pesquisar Saddam Hussein, quer ver? Deixa eu ver aqui. Saddam Hussein saindo do buraco, né? Você vai ver o cara lá, meu. Tipo, como é que pode, né? O cara que era um ditador, mais de 30 anos, no poder. Ó, Saddam Hussein Role. Tava lá, ó, dando tchauzinho ali pra galera. O Saddam, olha como é que acharam o cara. O cara tava desse jeito. Sacanagem, né? E se você vê ele no tempo de glória, pô, o Small pra mim esses dias. olha só, dá pra acreditar que esse cara aqui, meu, não dá, né? E que, né, era o mesmo sujeito. Os filhos dele morreram, nos bombardeios e tal, então teve toda uma questão aí. Isso aí, Justus, o que você pode falar mais aí sobre os 75 anos de morte? Eu digo que é o seguinte, é que essa história que a gente falou do Brasil e tudo mais, é que, segundo relatos, ele e sua mulher tomaram veneno e ele pediu para que os soldados dele cremassem ele para que os soviéticos e os aliados em si não tivessem o corpo dele como troféu. Sim. Mas assim, como nunca foi achado um corpo, se eu não me engano, eles nunca tiveram a certeza que morreu a Kisa. Então,
A única coisa que eles acharam foi a arcada dentária, parte do maxilar, se não me engano. Foi a única coisa. E daí, através disso, diz que descobriram que era dele. Mas isso aí, eu acho que essa teoria começou a surgir a partir do Mengele, né? Do Joseph Mengele, aquele médico nazista que fazia experiências e tal. Era bem aquele clássico cientista maldoso que veio pro Brasil, né? Ele morou aqui no Rio de Janeiro. E morreu aqui no Brasil. Aí tinham enterrado ele. Uns 2, 3 anos atrás, levaram ele para a Alemanha para ver se era realmente o sujeito, e era mesmo. Era o Mengele que estava refugiado aqui no Brasil. Daí começaram a pegar depoimentos dos vizinhos. Se via que o cara era sinistrão assim mesmo. Ele não era um cara assim muito afeito às pessoas. Daí tinha cartas dele falando que o Brasil era só gentalhas, que aqui todo mundo era primitivo e tal. Toda aquela ideia nazista ainda permanecia no cara. Então, Eros, o que você manda pra nós hoje? Nada. Nada? Não. Murilo, se eu não mandar nada, cara, eu vou ficar bravo. Cara, é o que eu falei. De notícia que eu achei e que dava pra vincular a uma ideia antiga que eu já tinha dado, era a questão da morte lá do Kim Jong-un. Daí dá pra falar da mídia, indústria cultural, ideia que eu já tinha dado. Mas eu não sei se é do interesse aí, como é que fica. É porque eu também vejo que eu não tenho muito conhecimento da Coreia do Norte, tanto pra falar mal como pra falar bem, então... Mas a ideia do Kim Jong-un, assim, né, de você comentar, é interessante. Né? É o país que tá livre do corona por enquanto. Ninguém entra lá, né? Ninguém entra lá, então... Vocês já viram a irmã dele? Uhum. Eu vi foi só por meme, foi assim que eu descobri que ela existia. Né? E tava meio sumido, né, cara? Todo mundo achou que ele tinha batido com as botas. Pra vocês terem uma ideia, esse cara, ele estudou na Suíça, cara, na infância dele. Ele não ficou morando a vida inteira na Coreia do Norte, né? O pai dele, que na época era ditador, mandou ele para lá, tanto é que ele também frequentava os Estados Unidos. Ele é amigão de um ex-jogador do Chicago Bulls, o Dennis Rodman, que é um cara bizarro, gente. Se vocês forem ver o sujeito, ele é bizarrésimo, assim, o cara cheio de tatuagem, alargador e tal. E era o cara encrenqueiro da NBA. O cara, sabe, todo jogo ele encrencava com alguém. Até gente do próprio time. E ele é amigão, tanto é que quando ele e o Trump foram se encontrar aí, uns 2 anos atrás, quem fez a interpolação foi o Dennis Rodman, cara. Imagine. Indo lá, tipo, agindo como embaixador, né? Porque não tem embaixada americana lá. E ele que fez essa ligação. E até aquela vez, quando aconteceu isso, eu achei bastante impressionante, assim, sabe? Bastante impressionante. Principalmente quando houve lá o encontro das duas Coreias, os dois presidentes, um passou pro lado do outro. Porque a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda não acabaram a guerra. Eles estão num armistício, né? Eles estão eles pararam a guerra desde a década de 50, né? Tá parada. Aliás, desde a década de 60. Tá parada. Então ela talvez seja uma das guerras mais longas da história. Ele tá em armistício, parou. Mas pode recomeçar a qualquer momento, né? E foi uma guerra que os Estados Unidos se meteu logo cedo, não é? E a Coreia do Norte atacou com força a Coreia do Sul. Eles estavam quase vencendo aí quando os Estados Unidos finalmente chegou. Daí os Estados Unidos ajudou a empurrar para empurrar e atravessar a fronteira da Coreia do Norte. Daí que a China se meteu também lá da Coreia do Norte. Daí ficou nesse impasse. Ficou todo mundo se matando e eles foram obrigados a refazer trincheira, começar a fazer trincheira de novo. Uma tática que era obsoleta nessa época já. Sim, sim. Tanto é que você vê, ó, a China, né, como estava já do lado ali, né, da Coreia, foi a primeira guerra que ela se meteu pós-revolução, né, que ela tinha feito a revolução cultural, a revolução política também, através do Mao Tse Tung e tal, tudo aquilo lá que a gente já viu. E eles foram a primeira guerra, assim, que eles começaram a se meter. Cara, é interessante você ver o mapa.
Então você vê assim o mapa do pessoal da Coreia do Sul, né? Daqui a pouco eles avançam, eles quase expulsam os do norte daquela península. Daqui a pouco os do norte, cara, eles reagem e quase expulsam os do sul. Então vai fazendo um negócio assim, até que eles chegam no final, né, do conflito, o armistício, e eles estabelecem lá o paralelo 63 para 53, desculpe, para separar as duas Coreias, né? E até hoje. Eu sei hoje em dia que você tem uma casinha lá bem na fronteira, aonde você entra tipo de um quarto assim, né? Um quarto 5x5. Daí passa a linha no meio do quarto. Tem 2 soldados da Coreia do Sul na parede, né, correspondente à área da Coreia do Sul, e do outro lado tem 2 soldados da Coreia do Norte. E um fica olhando pro outro, cara. Imagine você ficar de guarda assim, todo dia, né? E tem uma mesa no meio, assim. Então ali ninguém pode passar aquela linha. Cara, eu fico pensando que trabalho é esse, cara, de se ficar olhando lá os soldados. Fiquei Se não pensando dizer, aqui, que pira que é essa de deixar os caras lá, tá ligado? Tipo, cara. É tipo, Poxa, você já viu aquelas trocas de guarda que tem? aham. É igualzinho, cara. Fala, Gustavo. sobre você falou do paralelo 42, isso que antes de começar a guerra, que a própria linha de trincheira, não sei se você sabia, Não e sabia. daí nisso que fizeram esse negócio, que daí fica um guarda olhando pro outro. Inclusive, assim, quando eles foram fazer a negociação, um presidente teve que convidar o outro para atravessar pro outro lado. É verdade, é Gente, assim, verdade. falta de... Eu não sabia que era antes da guerra isso. Interessante. E foi os comunas, né? Nossos amigos comunistas aí que. Eros, calma, Eros, calma. Fica tranquilo, Eros. A gente só tá brincando. Que piadinha. Vamos lá, Murilão. Tem alguma coisa aí que você lembrou alguma parada aí pra gente comentar? Que daí o que eu tenho que falar que vai render papo, viu? Cara, vocês falaram dessa intervenção dos Estados Unidos aí na guerra, me fez lembrar da questão ali da Guerra Fria, né? Que antes da Guerra Fria, obviamente, teve bem antes, na real, né? Teve a crise de 29 e daí emergiu o keynesianismo, né? O estado de bem-estar social. E daí, já no contexto ali de Guerra Fria, os americanos com medo, né, da ideologia socialista tomar a Europa ali, começaram a financiar esse estado de bem-estar social na Europa como meio de, né, defender ali. É só isso que eu lembrei mesmo. Não, mas é uma boa. É um bom questionamento. Porque esse estado do bem-estar social, aliás, o estado do bem-estar social, né? Eles chamam de welfare state, ele é muito contestado hoje em dia. Até eu queria saber a opinião do Eros, ele que está ligado mais a essa questão das finanças. O que você acha, Eros, sobre o Estado ele arcar com a saúde, educação, segurança da população? Eu tenho uma opinião sobre isso, sim. Eu já falei isso com o Justus uma vez sobre neoliberalismo e coisas afins. Sobre. Eu acredito que pode sim ser feito ser aplicado uma ideologia neoliberal, só que, claro, depende da ética da população, eu acredito. Acho que não tem como você começar um país corretamente sem a ética da população. A base é a ética da população, a base é a educação. Mas a educação que. É aquela coisa que já foi discutida, educação que faça a pessoa refletir e não ser mais um, né? Aquela coisa. Uhum. Mas eu acredito que essa base do Far State, do keynesianismo, do Estado, né, em intervir e melhorar quantas vezes as pessoas, eu acredito que sobre isso, eu acredito que dá para discutir sobre duas questões, a privatização e a estatização, certo? Eu acredito que pode ser relacionado a isso. Eu acredito que Uhum. coisas diretamente ligadas à população, instituições diretamente ligadas à população, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a polícia mesmo, a questão do Hobbes e tal, que o uso do monopólio, do uso legítimo da força e tudo mais, eu acredito que aquilo que é diretamente ligado à população, sim, deve ser estatizado porque é o básico, né? Nem Uhum. todas as pessoas poderão ter acesso àquilo. O Justo, se não me engano, tem uma opinião própria disso, né?
coisas assim, que nem todo mundo poderia bancar, como saúde, Sim. essas coisas mais principais, o Estado propriamente tem que cuidar e fornecer para a população e fazer serviço decente. Sim. Mas nessa Exatamente. questão aí, então, de estatizar, vocês acreditariam num sistema de imposto progressivo? O que você quer dizer com isso? Imposto progressivo, que tem mais paga mais. Eu vejo essa ideia muito, como que se diz? Aquele cara Robin Hood, tá ligado? Acho que é muito tirar dos ricos e dar pros pobres. Eu não acho que essa é a melhor forma de você melhorar a economia do país. Mas é uma das Mas formas, mas não então, que eu como acho que que é a melhor. o Estado vai financiar esses recursos, esses trabalhos que estão sendo, digamos, Acredito dados que assim, né, para você conseguir aumentar os impostos sobre determinado produto pode facilitar, mas não necessariamente aumentar os impostos sobre quem ganha mais. É uma área que eu não conheço muito, não posso chegar e falar aqui, mas é o que eu acho. Não mas necessariamente aumentar os impostos sobre o... É que aquela coisa, né? O cara, quando, por exemplo, é uma ideia simples. O cara, por exemplo, quando ele pode ganhar 20 mil reais por mês, mas na verdade, líquido, ele não vai ganhar aquilo, porque você tem que descontar impostos. Então, de 10 mil reais, ele ganha talvez 9 mil. Não, 9 mil não, vai, 12 mil, talvez, líquido, tirando todos os impostos de todos os produtos que ele vai consumir, imposto de renda e tudo mais. Então, se você for pensar, o poder de compra daquele cara já é muito pequeno. Se ele ganha 20 mil, na verdade, ele não tem o poder de compra de 20 mil reais. A verdade é essa. Então, eu acredito que você tirar mais daquele cara, não sei, eu não acredito que seria a melhor opção. Com mas certeza deve ter melhores opções. essa questão do imposto no produto, essa Sim. parte eu não entendi como você diz Não, isso. você aumentaria o imposto no produto. E não necessariamente tiraria, por exemplo, imposto de renda. Parada que todos devem pagar. Mas o produto você Mas tem a opção de escolha, entende? e daí o salário das classes mais baixas, como que ficaria? Tipo, Não, teria ideia do porque salário mínimo. a questão do poder de compra que você falou, É que muita assim, ó, gente não tem esse poder de compra para daí ainda ter que pagar mais eu entendo. imposto em cima do Você quer produto. dizer que não tem o poder de compra porque a pessoa pode escolher um determinado produto até um certo preço, é isso? Depois de certo preço, ela não tem mais escolha. É isso que você quer dizer? Eu não Exatamente. entendi. Tipo isso. Esse é um dos problemas. É que é aquela coisa, né? Você conseguir criar utopia, não tem como, mas eu não sei. O meu limite vai até aí. Eu não tenho mais o que dizer. Tá. Vocês são a favor do imposto sobre grandes fortunas? Eu É não uma sei, eu parada que acho eu já difícil. parei para pensar Eu não muito sei, cara. Eu não sei. Na Não sei dizer. verdade, já tá escrito se eu não me engano, na Constituição, só não é muito bem aplicado isso, né, Giovanni? Não, Por exemplo, nessa última reforma previdenciária, né? Aliás, reforma tributária que começou a já revogar, aliás, já foi instituída no Brasil. Você tem, né, um patamar ali, parece que antes era até 26 mil reais anuais, né? Se você ganhasse até 26 mil reais anuais, agora parece que passou a 28 ou 32. Então você aumentou, né, a quantidade. O grande problema, assim, que a questão é muito mais complicada do que a gente imagina, né? sim, isso é verdade. Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, 90% do Brasil, 90%, ele ganha até R$ 1.500 por mês. Verdade. Então é o seguinte, pelo imposto de renda, você não consegue arrancar tributo dessa gente. Você vai só conseguir pelo produto. Só que pelo produto, cara, você tira, né? Você coloca em todos os produtos e você acaba tirando do produtor também. Exatamente. Então, aí como é que você faz? Tipo, se você coloca um imposto, você vai precisar dar de volta esse imposto de alguma forma. Só que se você recolhe o imposto e você não deixa o empresário reinvestir, né, na produção, aí como é que você faz? Então, a gente fica assim, eu fico meio. Como é que faz? Porque o Brasil ele tem alta carga de impostos e tem um sistema deficitário, tributário deficitário, é muito imposto para pouca. E daí tem Essa também a questão questão do do liberalismo, tributo, né?
Pode falar, Eros. A questão, essa é uma questão que, de fato, voltada mais à burocracia. Isso é uma parada que eu discordo muito, a burocracia em excesso, né? Que facilita a corrupção. Isso é um assunto que, de fato, isso eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria ser, digamos assim, a síntese da burocracia, ela facilitaria, com certeza, cara, o comércio em si, tudo. Eu acredito que é ridículo. Eu acredito que essa parada da burocracia é uma coisa ridícula. Não, isso Aí não tem entra uma como alguém crítica defender. minha Eu acho que não ao tem como defender. sistema, que é o seguinte. Por exemplo, agora eu vou usar, infelizmente, todo um vocabulário marxista, mas é a forma como eu desenvolvi o meu pensamento. Nós estamos preparados. Eu penso uma questão assim, pode ser só brisa, vocês têm que ir regulando aí, né, mantendo no caminho, nos trilhos da realidade. Não, só para dizer, isso eu concordo com você, Murilo, que tem que se basear cara, o Russell falava isso, né? Você tem que se basear nos fatos, não no que você gostaria que fosse, né? Não, Então, você ó, tem que tentar eu aplicar a ideia à falei realidade, não adianta do ser utópico, vocabulário né? O marxista. excesso. Ah, Portanto, eu meio que acredito no materialismo histórico e não, dialético, né? tudo Condições bem, mas materiais que constituíram a sim. nossa realidade, as coisas que nós Sim. herdamos, né? O que acontece? A minha ideia do poder. O poder, ele está sendo fragmentado cada vez mais. Ou seja, para você, por exemplo, passar um projeto de uma lei, alguma coisa, é muita burocracia, são muitos passos. A democracia, ela foi formulada de uma forma a legitimar a vontade de quem está no poder, obviamente. Legitimar a coerção, extorsão, porque é o que eles querem dinheiro em cima do povo. O que acontece? Essa democracia, ela... Eu me perdi. Tem toda essa questão do que a gente tava falando? Você estava falando materialismo histórico, né? Sim, mas antes disso, que eu ia falar, eu ia linkar essas duas coisas. A Poder, questão da democracia. burocracia, né? Questão da burocracia. Tem toda essa questão da burocracia, mas a democracia é só um meio de, tipo, enganar o povo, porque não existe poder popular. A democracia são eles que fazem, não é mesmo? Tipo, eles vão defender um discurso bonitinho, fundamentado. Por exemplo, a ideia do liberalismo. Liberdade individual, pá. Mas não existe, né, liberdade individual. Tipo, até onde vai a liberdade individual? Até onde vai a liberdade de expressão? A gente não pode simplesmente fazer a nossa vontade assim do nada, né, cara? Tipo, vai que o cara é meio Que eu acho perturbado, assim. que a questão do liberalismo está muito mais ligada à questão de menos assistencialismo, né? Essa questão de individual é a Não, questão sim, de. é menos intervenção do Estado Sim, na exatamente. economia, na política e Pós. tal. Tá parado. Só que essa questão da liberdade em todos os campos da humanidade, eu vi uma frase bastante interessante um dia que dizia, na verdade, que o liberalismo era a exploração desses campos e não a liberdade desses campos. Porque isso não só do liberalismo, agora eu estou falando basicamente todas as ideologias até então formuladas. Eles sempre vão defender um discurso bonitinho. Vão falar, por exemplo, o liberalismo Demagogia. da questão. Hã? Demagogia. Eu não vou falar disso porque eu não lembro a definição dessa palavra. Demagogia é a arte de confundir o Demagogia é povo. você falar muito sem Sim, chegar a lugar nenhum, entendeu? Sim, era disso que eu tava falando, então. É você Porque falar e não fazer. todos os sistemas vão defender um discurso bonitinho que, na verdade, eles não vão fazer. Eles vão agir o contrário disso. E o discurso só serve unicamente pra, tipo, se vender, mas a pessoa que tá comprando não tá recebendo aquilo que tá sendo descrito no discurso. Então é Eu não complicado, né? concordo completamente com isso. Eu acredito que essa parada de fato, e totalmente ao contrário do que eles pregam, não. Eu não acredito que isso Não, eles não é não fato, vão porque totalmente ao contrário. Eu é, exagerei, obviamente, mas. Tipo, sim. se você pegar, assim, for analisar o discurso com a prática, às vezes não condiz. Isso não tem como. Isso não tem. Justo. Então, essa. Vai lá, Justus. Manda aí. É que Se demorar muito, o Giovanni fala.
Eu tive que resolver um assunto ali e eu não peguei o começo da conversa. Problema seu. Então, Pra comentar aqui, ó. Adoro Vai lá. água, inútil. Olha aí, ó. Justo. Tá ligado que água Eu cura falei, câncer, né? É bom pros rins, né, Jus? Bom por sim. Pô, É. isso história é Eu uma minha- pedra, cara, uma rocha. Que não faz com o teu órgão, hein? Então, isso aí, a questão que o Murilo estava falando, vamos pegar ali o materialismo histórico, né? Vamos pegar o liberalismo. O Marx conseguiu explicar muito bem a origem das discrepâncias da sociedade no século XIX. Ele conseguiu. Ele analisa da seguinte forma: olha, se a gente pegar os ricos que estão aqui hoje e for traçando uma linha pro passado, você vai ver que boa parte deles faziam parte da aristocracia ou do sistema feudal, eles eram senhores feudais e acumularam primitivamente, né, como ele chama, né, o cúmulo primitivo do capital. E eles vão mantendo isso. Boa parte do capital ele é herdado de família em família. Que senão eu esqueço, é por isso que é uma tendência, eu diria que não tanto hoje em dia, mas no passado, que a base da burguesia é conservadora em questões políticas e econômicas. Você já percebeu? Exatamente. Por conta disso, aquela questão do Exatamente. patriarcado e tudo mais, porque é uma questão herdada. Exatamente. Continua. E não, e nisso que você falou, Eros, a gente vê, por exemplo, que a boa parte da sociedade conservadora aqui do Brasil, ele é a favor do liberalismo. Exatamente, elite, né? Então, daí você tem assim, peraí, mas se a gente pegar e começar a fazer com que o Estado seja o pai dos pobres, você não vai conseguir fazer com que o país se desenvolva. Você não vai fazer com que a população adquira consiga traçar o seu caminho, consiga encontrar meios de avançar no mercado liberal. Outro problema é que nós estamos vivendo uma ruptura de paradigma. Você tem, de um lado, um liberalismo que não existe mais, que essa ideia, por exemplo, propagada aí pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, esse tipo de liberalismo não existe mais. Por quê? Porque a China acabou com tudo, cara. A China, ela absorveu de tal forma o mundo. Se você pegar qualquer coisa aqui, ó, o meu fone, o que vocês estão vendo, nossos computadores, tem coisa chinesa. Como é que a gente vai concorrer, por exemplo, aqui no Brasil? Como é que a gente vai concorrer com os chineses? Não tem como. Então, esse, para mim, é um mito do liberalismo, anarcocapitalismo, libertarianismo. O livre mercado é basicamente um mito, se for pensar, né? Porque o monopólio já é dominado, né? Não tem como. Exatamente, exatamente. Então, eu acredito que se você fosse zerar, né? Se você fosse zerar o acúmulo, distribuir igualmente o capital pela sociedade, mesmo assim não daria certo. Por quê? Porque Marx mesmo comenta, né, na obra O Capital, que os meios de produção influenciam a geração de riquezas. E daí você pensa, beleza, mas se eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir comprar alguma coisa, né, para ser o meu meio de produção. Mas a gente se esquece que aonde você está assentado, aonde as pessoas pisam, também é o meio de produção. E você não consegue ocupar todos os espaços, você consegue ocupar um espaço. Você não consegue comprar a terra inteira, você consegue comprar pedaços dela. Então, mesmo assim, eu acho que é uma questão natural e envolve também o que o Murilo comentou do poder. O Foucault falava disso, né? Microfísica do poder, que o poder ele está implícito na sociedade, ele faz parte da hierarquia. Você vê, por exemplo, numa manada de elefantes, você vai ter o elefante mais poderoso que é a matriarca, ele que vai coordenar. E como nós chegamos a tal ponto da nossa evolução de pensamento mesmo, onde nós começamos a contestar aquilo que faz parte do nosso instinto, nós perdemos esse senso de poder, a gente perdeu essa noção de poder. E o poder ele virou simplesmente ganhar mais, ter mais recursos, ter mais conforto. E antes o poder estava ligado à liderança. Antes o poder estava ligado ao bem-estar comum. Se você tinha lá o chefe da tribo, né, o pajé,
você teria uma liderança de poder que ele cuidava de todo o meio. Então, vejam só, como a questão é complexa. De um lado, você tem o instinto humano que é progressista. O teu objetivo sempre é buscar mais conforto, buscar mais segurança, você buscar alimento. É você reunir tudo isso. Uma pessoa, um empresário, ele pode estar com mil e um pensamentos na cabeça. Mas o instinto dele está falando assim, que quando ele quer ganhar dinheiro, na verdade, a ideia no inconsciente dele é pensando em alimentação, é pensando na sobrevivência da espécie e tudo mais. E agora, como é que você divide, então? Você pega o ser humano instintivo de um lado, que ele vai buscar acumular coisas, né, e gerar dinheiro, exatamente para satisfazer o seu instinto, e ele nem sabe disso. E do outro lado, você tem o senso de comunidade, aonde esse indivíduo ele vai querer fazer parte de um grupo. Eu, sinceramente, não acredito em ninguém que fique rico honestamente. Eu não acredito nisso. Eu acho que é impossível ficar rico honestamente. É impossível. O Giovanni, você viu aquele filme que saiu, O Poço? Vi. A mina fala, né? Se todo mundo comesse só o necessário, a comida chegaria às partes mais baixas. Exatamente. Exatamente. E daí você vê, por exemplo, é bem interessante essa crítica do filme, porque tem uma hora que o cara chega ali e começa a urinar na comida, que ele começa, esses desgraçados que estão embaixo aí. E isso aí, tipo, é a mesma coisa quando você ouve uma pessoa falar, isso eu ouço no meu ambiente familiar aqui. O pessoal aí fica só atrás da Bolsa Família e tal, não sei o quê. Tipo, é você nivelar todo mundo, né? Todo mundo que ganha o Bolsa Família, todo mundo que tá, ele tem aquele padrão. E você nivela todo mundo, né? Então, a gente vê que as formas hierárquicas que estão implícitas no nosso inconsciente, elas fazem com que esse mundo ele desregule totalmente. E aí vem um pouquinho até da teoria do caos, né, cara? Que você não consegue. Eu acho que assim, o Marx ele nunca ia conseguir implantar as ideias dele e funcionar na realidade. Nunca. O chamado liberalismo também não tem como. O liberalismo mesmo, a ideia do Adam Smith lá da mão invisível, sem governo, sem nada, não ia dar certo, cara. Não ia dar certo. Por quê? Porque vocês já viram uma sociedade dar certo sem um poder? Até agora eu não vi. Até agora Mas eu não vi. sobre essa questão do poder, eu acho que tem outra questão humana também, que o poder dá sentido à sua vida, não sei se você já percebeu, mas o Hitler dava sentido à vida de muitas pessoas. Ele dava sentido, era um propósito. E o poder, às vezes, Exatamente. a imagem, a idolatria, dá um propósito à vida de muitos. Sabe o que fazer. Figuras de poder, por exemplo, Jesus. É. Jesus, Aí por a exemplo, gente entra na teoria sociológica do Weber, né? As formas de dominação, né? exatamente. É isso mesmo que eu estava vendo até hoje, sobre o Weber, né? Que eu estava vendo a ética protestante e o espírito do capitalismo, e daí eu vi que essa teoria do poder, que ele fala, né, que o poder, na verdade, é a imposição da vontade de uma pessoa, de um indivíduo, sobre os outros indivíduos. Mas, além do mais, o que eu vejo é o seguinte, existe aquele que exerce o poder e aquele que aceita o poder. Né? Ele diz Tipo, que você não se perguntou, por exemplo, o seguinte: pô, tem um monte de cara lá que vai na guerra, lá depois volta traumatizado. Tem movimentos nos Estados Unidos lá de soldados falando: olha, não vão para fazer guerra e tal. A hora que você fosse convocado, chegaria, eu não vou guerrear. Eu vou baixar as armas. Ah, não, mas você vai ser expulso, você vai ser. Beleza, e se todo mundo fizesse isso, ele ia ter que expulsar todo mundo. E aí você não teria o conflito. Mas essa pira de se contrapor por exemplo, o exército não é pena capital? Pena capital. Pena capital. Você não se opor. O No Justo tá caso, falando lá e não tá saindo som. a pena capital seria se você fosse um traidor. Aqui no Brasil ainda vale Tá. essa pena. A única pena de morte do Brasil é isso, é traição. No caso que você falou, já aconteceu antes na Primeira Guerra Mundial. No dia de Natal, eles se recusaram a lutar e foram Sim, sim. comendo
batalha. Exato. E assim, no dia seguinte, os exércitos não estavam com. Assim, você não pode atirar no cara que fez tua barba, que jogou bola com você, que te deu presente. É? É. Você não consegue, basicamente. Os dois lados tiveram que substituir totalmente a fronteira. Aí essa eu vou Eu lançar. acho que isso conseguiu transformar a guerra numa piada. Totalmente uma piada. Você Com contrapõe certeza. outra A coisa guerra é uma piada. Se você assim. pensar. Com certeza, com certeza. A guerra é uma piada, cara. A guerra é uma piada. Lembra, Eros, que a gente falava da parada da escravatura? Cara, Escravatura que é uma negócio piada, porque ridículo. Quem que é o imbecil que pega outra vamos pessoa chegar pra aqui e trabalhar? escravizar os caras. É ilógico você se assumir, se autoproclamar maior que uma pessoa e fazer ela trabalhar pra você. Forçadamente. É ilógico. É Os lógico. caras conseguem. Só que você vê isso, a gente pensa assim, seres humanos e tal. Mas você vê isso na natureza, cara. Tem um animal chamado vespa marinha. Cara, ele entra dentro da boca do peixe, ele fica dentro da boca ali na entrada. E toda a comida que o peixe come, ele come. Ele vai comendo. O peixe morre de fome. E aí você pensa, será que quando você está exercendo poder sobre alguém, está impondo alguma coisa, você está agindo segundo os seus princípios ou você está agindo segundo o seu instinto? Jogo para vocês. Essa pira aí é meio. Todo mundo gosta de. Pera que tem um negócio aqui. Todo mundo gosta de chamar as classes mais altas, né? As que estão no topo da hierarquia de parasitas, né? E é justamente isso, né? Porque a questão que você deu exemplo aí é um parasita, tá se alimentando ali do trabalho que o peixe tá fazendo ali de buscar um alimento. Agora, tem uma parada que eu queria pensar, você falou eu não sei se usou essa palavra, que oprime, ou eu não lembro, de tipo, impor o poder e alguém vai ter que aceitar. Sim, a teoria de Weber, né? Sim, eu não lembro muito o que Weber falava, eu até queria falar da questão do monopólio da força, do Estado e o Sim. consentimento, só que eu posso vincular isso com o John Locke, que ele vai falar que todo o início pacífico de um governo vai ser consentido por todas as pessoas, né, ali presentes. Só que vai chegar um tempo onde vão nascer mais pessoas e essas pessoas elas simplesmente nascem ali no meio do sistema, e o sistema é impositor, e, portanto, o não consentimento dessas pessoas torna o Estado ilegítimo. Só que o Locke já previu uma possível crítica a isso, né? E ele, numa jogada que ele provavelmente achou muito inteligente, ele criou a ideia de consentimento tácito, né? Que se você tá no meio do sistema, usufruindo do sistema, o que cabe a você é simplesmente, né, se relacionar com ele, né? Se manter tranquilo. Estabelecer trocas. Exatamente. Você não tem o direito de reclamar porque você nasceu nele ali. Basicamente. Exato. Só que é engraçado que o Locke também cita o direito à revolução. Que eu não sei, talvez, eu não lembro, eu li os dois tratados sobre o governo civil, eu não lembro se ele chega a falar que isso é uma lei natural. Só que o governo não cumpre suas obrigações, nós temos o direito à revolução. Eu acho um tanto quanto contraditório em algumas partes específicas. Não em tudo, são coisas diferentes. Se o governo não cumpre suas obrigações, você tem o direito à revolução. Mas a ideia do consentimento tácito é muito, tipo, coisa de cagão mesmo, tá ligado? Sim, sim. Não, ele comenta, o Locke ele comenta sobre o direito de insurreição, né? Mas que seu governo ele age segundo maneiras que ele não foi estabelecida e desvirtuando a ordem natural. Mas o que ele entende sobre a ordem natural, aí vai o quê? Tipo, o governo, então, a ideia do governo é ser a vontade do povo, é isso? Eu tava. Pode repetir, por favor? Eu me perdi, tava. Eu fico pensando o seguinte: se você for pegar a origem da palavra democracia, né, lá da Grécia Antiga, você é a escolha do povo, né? O povo é que rege. Mas a gente tem que lembrar
que boa parte da população grega era escrava e não era considerado povo. Boa parte. Então, o que era o povo para eles? Né, o demos eram as pessoas de alto escalão, eram as pessoas no topo da pirâmide, né, da pirâmide social. E aí, tipo, eu fico às vezes pensando o seguinte: quem disse, aonde que a gente viu, da onde que surgiu a ideia de que governo é para ter a vontade do povo sendo estabelecida por um órgão único? Da onde que as pessoas tiraram isso? Se nunca houve isso na sociedade, da onde que elas tiraram isso? Eu não lembro se foi Sócrates ou Platão. Eu acho que era Sócrates que não concordava com a democracia, né? Se você for parar para pensar, é uma forma de regir a sociedade de uma forma bem perigosa, né? Porque você está dando poder para gente ali que às vezes pode ser que não entenda ali o que seria o melhor, né? Pô, A democracia. O que nós estamos vivendo agora, né, Murilo? O que a gente está Pois é. vivendo agora, cara? Olha só, a gente tinha dois candidatos. Sim. Por 51%, um venceu. Significa que os 49% da população estão insatisfeitas. Uhum. Né? Sim. Então, que a partir de um ponto as pessoas levam muito pro emocional, né? É muito por guerra de lados. Eles não agem racionalmente. Não tem jeito, os caras não se controlam, não sei. Não vai entender isso, cara. Mas até tem a teoria, né, da teoria do grupo, né, que as pessoas elas agem em grupo. Por exemplo, pode ver quando você vê adolescentes. Eu mesmo já fiz isso, vocês devem ter feito isso. Você vai com a galera para algum lugar, você fica mais exibidão, cara. Você fica mais solto. Você tá em grupo, você fica mais engraçadão. Você se arrisca mais. Você tem coragem de fazer coisas que sozinho você não teria. Você vê isso, por exemplo, nas torcidas de futebol. Você vê um torcedor no ônibus, ele fica de boa. Agora, se você vê a galera, já começa a mexer com todo mundo. E acontece a mesma coisa que eu vejo nessa questão de política. Se você tá sozinho, tipo, ninguém vai te ouvir, você não é reconhecido. Sozinho não faz nada. Não tem jeito, né? Agora, se você age em grupo, e o que a gente estava vendo no Brasil? Polos, né? Polos opostos. Só que, olha que interessante, eu vi, tem o chamado círculo de poder, que se você imagina, então, que o poder é um círculo, certo? Então, qual que seria? Então, imagine que vamos pegar aqui assim, o círculo. Então, se você pegar os dois poderes opostos, digamos assim, direita e esquerda, direita estaria aqui, esquerda aqui. Só que, como ele é um círculo, quanto mais distante eles estão um do outro, mais eles se aproximam num ponto. Engraçado isso, né? Olha só, você tem então um poder divergente, mas eles estão quase se encostando. Então, quando você tem extrema esquerda e extrema direita, eles estão o mais próximo possível um do outro. Para ter maior distância, eles tinham que estar a 180 graus, não a quase 360 de um ponto ao outro. Cara, aí você entende um pouco dos extremismos, né? Você entende que a aquisição de poder, ela faz parte da espécie humana, e não só da espécie humana, né? De todos. Eu vejo meus cachorros aí, cara. Minha cachorra aí, coitada, não consegue comer, o outro não deixa ela comer. Por quê? Poder. Eu tô vendo nas redes sociais um debate crescente sobre autoritarismo. A questão por exemplo, uma revolução, ela ser autoritária. Para uma revolução dar certo, ela tem que apresentar, pegar uma ideia de Gramsci, vai ter que apresentar uma contra-hegemonia que seja mais forte que a hegemonia, né? Para se manter. E, Sim. portanto, isso seria autoritário. Só que tem muita gente querendo, tipo, por meio desse debate, legitimar um autoritarismo além do necessário. Porque a revolução todo mundo sabe que é autoritária. Eu me baseio na crítica anarquista, porque eu caio mais para esse lado da visão anarquista. A crítica anarquista ela é um pouco falha quanto à especificidade do autorismo que se contrapõe. Por exemplo, o Bakunin vai citar no Estatismo e Anarquia
Eu não cheguei a ler essa obra, eu li o resumo crítico do Marx dessa obra, e nesse resumo crítico tem algumas partes. Ele fala muito que, né, você vai dar poder popular para o povo vai passar a regir ali o poder, e nisso eles vão usurpar de todo o poder. Só que é organização, né? A revolução ela vai ter que ser autoritária, mas se teoricamente você está buscando por igualdade, a sociedade emancipada, né? Socialismo como estado provisório para o comunismo, existem certos limites, né? De tudo isso. Não é unicamente para você que está no poder, porque existiria pessoas que querem subverter toda a ordem do capitalismo, ou qualquer ordem que seja, se o sistema funcionasse, porra, sei lá. Interessante essa discussão, é interessante, né? Eu fico pensando o seguinte: quando você vê as teorias sobre as teorias anarquistas, né, sobre a retomada, né, o direito de insurreição, a retomada de poder, a distribuição de poder ao povo, tudo isso, você tem o seguinte problema. Marx falava assim que a revolução socialista só poderia culminar se houvesse a democracia. Não tem sentido nenhum, né? Se você faz uma revolução comunista e daí você impõe o poder de um único partido sobre todos os outros, não tem, né? Mas ele precisa, tanto isso que você falou como o que Marx falava, de uma prerrogativa, que todos concordem com a mesma ideia. Trata-se de uma conscientização, né? Uma conscientização. Tipo, agora é questão utópica demais, o Eros vai querer chegar na jugular aqui, mas tudo bem. Qual que é a pira? Trabalho de base, conscientização. Você atinge todo mundo ali e faz com que todo mundo consinta com o único critério válido para o desenvolvimento, que é o critério do bem comum. Você realmente vai precisar de uma revolução violenta, como defendia Marx, como defendia Bakunin, para chegar a uma sociedade mais tranquila? Cara, é básico. Você não precisa mudar completamente o sistema. É só conversar. Chegar num... Tipo, não defender ideias. Eu vejo que o radicalismo é importante nessa questão. Por porque, isso que assim, a guerra é uma piada. o radicalismo é importante na seguinte questão. Eu vou, num debate político, assumir mais uma posição de anarquista. Foi o que eu mais estudei. É o que eu mais entendo. Não que eu não tenha estudado todo o resto. Eu li muita coisa para poder justamente criticar. Senão não tem credibilidade, não tem lógica o argumento. Então, o que acontece? Eu, assumindo uma posição anarquista, eu nem sei se eu sou anarquista, se eu sou comunista, eu só vejo que esses dois seriam melhor do que acontece agora. Mas isso é a subjetividade, não veio ao caso. Na questão do debate, eu vou assumir uma posição anarquista. Eu não quero ver uma sociedade anarquista. Eu quero que o capitalista que esteja na minha frente entre num acordo comigo pra gente desenvolver um bagulho que vai ser bom pra mim, que vai ser bom pra ele, que vai ser bom pra todo mundo. Então, tipo, mas por que a gente não vai conseguir fazer uma mudança pacífica? Porque quem tem o poder quer manter o privilégio, quer manter o benefício da sua posição. Quem tá no poder, ele se assume assim como uma pessoa que tá em perigo. E realmente tá. Mas se as pessoas tivessem a devida conscientização. Por exemplo, um debate interessante é o antagonismo de classes, né? O Herbert Marcuse vai falar sobre essa pira que não existe mais antagonismo de classe. O status quo, a ideia de você manter o status quo já foi consolidado na mente de todo mundo. Só que o burguês, que pode manter o status quo de boa, vai querer elevar esse status quo. E o proletário, usando de um vocabulário mais marxista, que precisa elevar o status quo por uma questão de necessidade, ele não consegue. E ele não quer porque ele pensa assim, não, tá bom assim do jeito que tá, eu preciso me manter assim, porque... E é uma imposição sistemática isso.
E quem tá no poder sabe disso. E vai querer manter assim, mas não só manter, vai querer elevar o status quo ainda mais. A questão da desigualdade é um bagulho que me deixa um pouco. Eu Sim, acho sim, que me exaltei aqui um pouco. Não, tá eu certo, tá tenho, bom, eu tenho uma é assim que a gente quer. questão sobre isso aí. Eu acho que sobre essa questão capitalista, não sei o quê. O que vocês acham? Ao meu ver, assim, eu acho que a melhor opção é você, se embasando na realidade, né? Não estou sendo tópico, coisa assim. É justamente você compreender como ele funciona o sistema e se adaptar a ele para chegar ao topo. A ideia é essa que eu tenho. Eu acho que a melhor forma de você conseguir ter ascensão, pelo menos, Mas se no eu me mundo basear capitalista. numa noção ergonômica, o certo Não, é seria aquela coisa. Continue. você regular o existente às suas necessidades, né? Você tornar o ambiente mais confortável. Tipo, Sim. a questão de você entrar no sistema, ou você vai ser corrompido ou você não vai mudar porra nenhuma. Essa que é a questão. Não tem como mudar. Você vai entrar com uma posição diferente de quem já detém certo poder. E eles são maioria, você não vai mudar nada Não, dentro do eu não poder. tô falando de mudança, eu tô falando de me adaptar ao sistema para conseguir ter Mas ascensão isso dele. aí, É isso só aí não isso. funciona pra todo mundo. Classe Não, média eu não, posso sim. falar assim, ó, porra, eu Não, vou é trabalhar e aquela, me manter tranquilo, mas é tem gente que aquela não coisa. consegue. E é É questão de aquela. empatia. O capitalismo não é o humanitário, não é um. Não, sim, é Olha aquela só, coisa. Pode dizer. fala aí, Leros. Vai lá, que Não, eu tô. não, eu quero falando que só. você fale primeiro, depois eu entender. Que eu quero Então, entender melhor a questão. olha o seguinte, vamos pegar a ideia aí do Murilo e eu vou fazer uma pergunta pro Justus agora. Justus, você acha que a Segunda Guerra foi boa ou ruim? Aí depende. Em questão de revolução, nós inventamos muita coisa a gente tirou da Segunda Guerra Mundial e que nos ajudou a ir para frente muito rápido. Mas a guerra nunca é resposta, na minha opinião, mas que ajudou, vou dizer que ajudou. Então, você sabe que a gente só está conseguindo falar aqui por esses equipamentos, por coisas que Por causa. foram criadas, né? Uhum. Incipientes, lá no incipiente guerra, e que na maioria das vezes teve por fim a consolidação de poder sobre outros, né? A morte, a rebelião e tudo mais. Internet foi criação militar, o objetivo era passar informações de guerra. O O avião. transistor, o avião, o transistor, que é aquele componente eletrônico, foi criado porque alguns aparelhos eletrônicos não estavam conseguindo, as válvulas, né, dos aparelhos não estavam conseguindo funcionar corretamente em locais com temperatura muito baixa. Né? O CI também, o circuito integrado. E aí, Murilo, como é que a gente fica nessa? Voltando à questão que você perguntou, foi benéfico para algumas pessoas e maléfico para outras pessoas. Eu volto na mesma questão. Era uma pira de você entrar ali num beneplácito, né? Num consentimento. Só que isso não acontece, isso aí é interesse por trás. Não é um. O interesse não é o bem comum, vai ser o interesse de manter uma função, de manter um cargo, de manter uma posição. A gente teve coisas benéficas, como coisas maléficas. Eu não acho que precisava ter morrido ninguém, mas também não Mas desresponsabilizo as pessoas por não terem uma visão além daquilo. Ah, que a guerra adiantou muita coisa que a gente fazia logo muito depois. Isso é verdade, né, Murilo? Não, sim, É, mas é a questão do. Por exemplo, o nazismo não teve um momento em que alavancou a economia da Alemanha? Mas às custas do quê? Tá ligado? É isso que eu penso. Teve muita desgraça por trás e por causa do interesse de alguém. é. foi na época que eles começaram a imprimir dinheiro, né, Murilo? Que daí eles começaram a imprimir tanto dinheiro que daí deu uma estabilizada, mas depois despencou de novo e o Sim. pessoal tá queimando dinheiro porque era mais fácil queimar dinheiro do que comprar lenha pra queimar. Tem Na um livro época do da Thomas Sowell. República de Weimar, né? Pode falar de um. Já falei, é isso aí. Tem um livro do Thomas Sowell que ele fala isso aí do conflito de visões, que
ter uma visão que é restrita e irrestrita, né? A visão irrestrita seria justamente a visão que tudo melhora e tudo mais, e a restrita seria que melhora aqui, mas piora ali e vai continuar para sempre. Eu acho que essa é a ideia. Melhora aqui, piora ali e fica nessa. Não tem como melhorar para sempre, mas também não tem como piorar para sempre. Não tem sentido. Cara, essa pira é um bagulho que eu vou ter que estudar melhor. Eu já vi umas questões sobre isso e eu acho que toda essa questão precisa de uma reinterpretação, porque, não sei, a primeira vez que eu vi, eu não... sei lá, meio estranho isso aí. Olha, o que eu vejo é o seguinte, a dialética, né? Você vai pegar lá Aristóteles, ele vai falar que a vida, né, ela funciona de forma dialética. Aí Descartes também vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Aí quem vai pegar de volta esse conceito vai ser Marx, do materialismo histórico dialético. O que acontece? Cara, a dialética ela explica muita coisa, né? E ela deixa a gente meio que sem saída. Porque é o seguinte, então você tem, por exemplo, o sistema capitalista onde nós vivemos hoje. É a tese. Você daí teria a antítese, que seria um sistema igualitário. Não vamos falar comunismo, porque o nome já está corrompido, né? Seria a antítese do sistema igualitário. A síntese seria esse sistema igualitário. Entretanto, ao mesmo tempo, né, a síntese seria o resultado entre esses dois. Só que a síntese, automaticamente, ela vai se tornar uma tese. Porque a dialética ela não para, ela não tem a síntese, ela se torna uma tese. Mas aí não se trata de justamente ter oposição para sempre tentar buscar o melhor, tipo, com o intuito de buscar o melhor, porque oposição e romper a tese para consolidar uma parada pior também é sacanagem. Mas é que seria uma parada contraditória, né? Não tem... Eu não vejo... Não, mas é um desenvolvimento constante, Heráclito, não, a questão tudo flui. Não, sim, a questão de ter um sistema capitalista e um anticapitalista, entre aspas. Seria justamente uma contradição, né? Porque um seria mais voltado para o bem social e o outro mais para o bem individual, digamos assim. Então, automaticamente é uma parada contraditória. Então, ou você escolhe um ou você escolhe outro, mas com umas pequenas melhorias. Aquela coisa, tá no sistema capitalista, mas tem o Bolsa Família, para dar uma disfarçada, digamos assim. Ao meu ver, é tipo isso. É mais ou menos aquele experimento, vocês já devem ter visto isso, né? Na internet alguém já deve ter compartilhado com vocês ou visto em algum lugar, que existe uma bifurcação, tá? Tem um trem vindo numa bifurcação onde um trilho se torna 2 e você não sabe, o trem está desgovernado, você não sabe para qual trilho ele vai. De um trilho, você tem uma pessoa que você ama muito e não vai dar tempo de tirar ela de lá. No outro trilho, você tem um grupo de 20 pessoas. Qual pessoa você tiraria do trilho? Quais pessoas? Você tiraria o grupo com o objetivo de salvar mais pessoas e deixaria a pessoa que você ama morrer? Ou você tiraria a pessoa que você ama morrer e deixaria matar 20 pessoas que você nem conhece? Cara, ó, eu acho bastante estranho eu responder de uma forma assim e fria como vai ser, mas porra, tem mais gente ali, né? Passa por cima Eu acho que tem duas formas de observar isso, da forma emocional e racional. Ou emocional ou racional. O cara mais racional seria... Pegaria as... Vamos apimentar um pouco aí, então. Peraí, Giovanni, deixa eu... Mas, Murilo, essa que é a questão, cara. Você vai falar do gordo lá, Giovanni? É de empurrar o gordo também, não tem? Tem outro lá. Tem um obeso que se empurra e vai parar o trem, tem essa. Não, cara. Continua. Mas, assim, na hora, você acha que você conseguiria tomar essa decisão? É, exatamente. Cara, eu tava pensando nisso antes de responder, porque eu fiquei pensando, será que se eu responder isso não vai pegar mal pra mim? Mas, cara, é a questão mais lógica, tá ligado? É a questão mais lógica, mas... Mas você pode pensar de outra forma também, olha só. Que também é lógica. Olha, são só pessoas, são só seres vivos. Eles vão morrer uma hora, outros vão diminuiria consumo, diminuiria uma porrada de coisa, tá ligado? Pô, sei lá, diminuiria poluição, mas, porra, é vida, bicho. Não, exatamente, mas é uma parada que você vai reproduzir. Não, eu sei que é completamente efêmero no ciclo de vida, mas... É esse ponto que eu... Se eu vou defender uma parada de bem comum, porra, por que eu vou...
Se bem que Mas- menos pessoas no vamos lá, mundo também mas seria vamos bem lá. comum, mas sei lá. Vamos apimentar um pouco aí. E se você sabe, por exemplo, que aquele grupo de 20 pessoas são presos de alta periculosidade. Entendi. Mudou a pergunta, né, Giovanni? Acho que Pode você fala. crer. Saquei. Era um bagulho, era um critério que já devia estar na questão anterior. Só que. Murilo, que pegou agora, cara. Não, calma, ó. Se eu não soubesse, porra, cagada, né? Eu agi da forma mais racional. Mas agora, se eu sei. Não necessariamente. Não, depende do Depende do ponto de do vista, eu critério de diria. análise, tá ligado? Ele tem um Mas racional agora, que vai pensar na maioria, enfim. Ó, mas peraí, Murilo, você acha, por exemplo, que a justiça ela age corretamente sempre? não. Então vamos falar o seguinte: você soube através de alguém que aquelas pessoas eram de alta periculosidade. Você não sabe. Você não sabe o que aconteceu. Você sabe que tem muitas pessoas que são presas injustamente. E aí o que se faria? Você salvaria a pessoa que você ama ou salvaria o grupo? E aquela outra coisa, você confiaria na pessoa que disse que são criminosos? Exatamente isso que eu ia chegar agora. Ultimamente eu descobri um debate anti-abolicionista e eu descobri no meu próprio discurso coisas que detinham algumas características disso. Agora eu tô me encontrando mais para um lado tipo do minimalismo penal. Mas, cara, essa é uma questão realmente bastante complexa. Eu porque teria assim, que, olha no só, calor do olha momento, acreditar qual na que é a pessoa que diferença transformou. aí, Murilo? Qual que é a diferença? Qual que é o grande conflito? O grande conflito é que você está vendo um grupo de pessoas que você não conhece, você só ouviu falar, e do outro lado você está vendo uma pessoa que você conhece e sabe e ama. Esse que é o problema, né, cara? Então, acho que pelo fato de eu não saber porra nenhuma, eu matava todas as 20 pessoas e foda-se. Não existe mais ética nessa merda. Cara. Sabe que Cara, onde que mostram isso? De uma tudo mais maneira humano. espetacular no The Dark Knight, no filme Dark Knight. Todo mundo assistiu aí? Tô ligado. Sim. Assistam, cara, Eu lembro. assistam. Tem uma A hora que cena dos barcos, dos barcos, tem uma hora seguinte, o Coringa pega e deixa um barco, tipo Eu assisti. Porra. é um navio lá, vocês lembram lá, que tinha cheio de pessoas turistas, e no outro lado um barco de presidiários. E ele dá 2 controles. Ele falou: olha, você tem até tanto tempo, tantos minutos, para você apertar o botão lá, senão os 2 barcos vão explodir. E daí todo mundo pensa, cara, os criminosos vão pegar esse controle e vão fazer todo mundo voar, cara. Só que o que acontece? Os 2 barcos, as pessoas não tiveram coragem de apertar esse botão. Não tiveram coragem. Mas um estava sabendo do outro. E aí ele quer mostrar que o bem-estar comum é uma questão de escolha. Né? É uma questão de posição. Uma questão de escolha. O Murilo até comentou aí que seria você mostrar, por exemplo, que poderia haver um sistema diferente que suplantasse o que nós vivemos através da informação, através da conscientização. Difícil, mas... Exato. É difícil. É impossível. Porque, por exemplo, uma vez eu vi uma frase seguinte: se a AIDS fosse pega tomando café, todas as lavouras de café do Brasil já estariam extintas. O que eu quero dizer com isso? Que a AIDS ela não foi eliminada porque a questão sexual ela está intrínseca, ela é uma questão instintiva dos seres humanos. Sim. E daí se você pegar e abordar o instinto de forma geral, por exemplo, qual que é o mais importante, o indivíduo ou o grupo? Por isso que eu falo sobre aquela questão do cyberpunk, que eu costumo dizer, eu acredito que o mundo vai ser completamente dividido quando as pessoas começarem a trocar órgãos e, putz, agora eu sou um androide, eu não sou mais humano. Isso vai alterar por completo tudo que imaginar, né? Você vai agir de forma mais racional sempre, você não vai... A procriação vai ser de outra forma, nossa, vai ser uma parada muito louca. E eu acredito que pode sim chegar a esse ponto um dia. Vai demorar muito, mas eu acho que, sei lá. Porra, Eros, agora você deu uma deixa aí para um episódio só disso, cara. Puta, ia ficar massa. Não, isso vai mudar por eu- completo. Não tem como Eu você. concordo plenamente.
Mas, Giovanni, em relação ao Nolan lá, do trilogia do Night, Batman Arkham Knight, cara, aquela trilogia eu acho muito boa. O Origins, o filme do Batman Pariu, Origins. pariu, Aquela cena do cara. treinamento no gelo. Cara, aquela cena do treinamento, os caras estão no gelo. Aquela cena eu acho incrível também. Nossa, Enfim. cara. Não, mas essa do Dark Knight, cara, sério, Uhum, é que nem o Vingadores, o Ultimato não, o anterior, qual que era a minha Guerra Infinita, né? uhum. Cara, o Thanos, cara, eu não sei vocês, mas você começa a assistir o filme e você começa a concordar com o Thanos, cara. Sim, sim. O cara fala assim, cara, tem que equilibrar essa porra. Essa porra tá desequilibrada, eu vou ajudar. Só que daí o que acontece? Os caras cagam no quarto filme, cagam, porque toda aquela ideia do Thanos é jogado fora e daí ele vai atrás de vingança, tudo. Cara, ele tava pensando num bem maior, certo? E daí a gente fica pensando assim, pô, a Segunda Guerra foi realmente bom ou ruim? Ah, matou milhões de pessoas, tá? Mas ela não acabou as tecnologias que foram criadas somente graças a elas. Não acabaram salvando muito mais pessoas? Daí você pensa, puta, e agora, cara? E agora? Cara, é uma questão que, tipo, você não consegue definir, né? E a do Nolan ali, cara, tem umas horas que você concorda com o Coringa. Ele fala assim, meu, tipo, vocês querem se ajustar, vocês estão falando que eu sou louco? Olha como é que é essa sociedade, cara. Vocês estão achando que eu sou louco? Eu, o Coringa, sou louco? O que ele faz? Ele pega e rouba um banco, ele empilha o dinheiro, daí para mostrar que para ele não significa nada aquilo, ele joga gasolina e queima o dinheiro inteiro, cara. Ele, ó, se você quer seguir um símbolo do anarquismo, Murilo, é o Coringa, meu. É o Coringa, cara. A tia Ou do que falta, Batman. né? O Giovanni, Tia você do- já deu uma olhada na ideia de confederalismo democrático? Não, não. Como é que Cara, é essa ideia? é um. Putz, é uma vertente desenvolvida. Eu não sei agora se foi pelo Murray Bookchin, o cara que teve influência daquele geógrafo que a gente estava comentando antes. Eu não sei se O estava Eliseu gravando ainda. Reclu. Uhum. É. Eliseu Reclu. Ou se foi o Abdullah Öcalan, lá do Kurdistão. Eu não sei quem que desenvolveu essa ideia. Uhum. Ao certo. Tem toda uma pira de dialética harmônica ali, e você criar dentro da sociedade confederações que façam projetos que impliquem práticas para o bem comum. E isso cresceria a um nível que poderia confrontar o Estado. E você pode ver na Revolução Curda, a Revolução de Rojava, essa pira. Os caras se revoltaram de forma armada também, obviamente, mas é uma pira muito interessante porque, tipo, você se instala dentro de uma sociedade e alcança um poder e isso vai ser um puta trabalho de base porque, tipo, você vai estar conscientizando pessoas, você vai estar criando práticas para o desenvolvimento de um bem comum até então pacífico. Agora, se você quiser mudar, quando você alcançar um poder que possa confrontar o Estado, aí ou eles vão ter que acordar alguma coisa ou é treta. Mas a ideia assim do desenvolvimento das confederações, o municipalismo libertário eles citam também, de você criar dentro dos municípios, dos bairros, comunidades ali para ir se ajudando, tá ligado? Esse é o. Esse eu acho que é o meio mais fácil de Sim. você, né? Porque Uhum. você reduz, né? Você reduz a pessoas que você conhece, né? Eu acredito no poder da cidade-estado, tipo Grécia. Quando você estende muito grande a, a, a instância, né? Quando você está dentro de uma instância muito pequena e outras maiores te controlam, cara, não tem como dar certo, né? Você Imagine se pensa o. então na ideia de tipo Estado independente, que nem nos Estados Sim, Unidos, assim? sim, exatamente. Estados independentes, eu acho que as legislações, tudo isso, a questão financeira mesmo, ela deveria ser local, né? Local mesmo. A gente deveria, o foco nosso seria local. E aí teriam outras instâncias, mas daí controlando outras coisas. Agora mesmo, você veja a importância até do nosso sistema federalista. O Bolsonaro estava contra essa quarentena. Ele falou: vamos sair, vamos voltar a trabalhar. Mas como os governos estaduais têm soberania,
né, como é uma unidade federativa, eles falam, não tem esse papo, aqui no Paraná vai manter aí os outros estados também. Então o presidente pode falar o que for, mas os governadores têm soberania nesse caso. Os Estados Unidos é mais forte essa questão. E aí vem sempre a questão a minha questão realmente, assim, que eu sempre penso, e não chego, é se o indivíduo é mais importante que a sociedade ou se a sociedade é mais importante que o indivíduo, né? Eu até ia dar um exemplo, que assim, no nosso pensamento altruísta, porque o cristianismo, querendo ou não, por mais que a gente ache que ele tá, né, pô, eu não sou religioso, ele tá implícito aí, né? Essa regra de ouro, amar os outros como a si mesmo e tal, ele é um pensamento comunista, é um pensamento de uma sociedade, né? Ele não é um pensamento isolado, sozinho, do individual. E eu penso o seguinte, cara, se, por exemplo, numa sociedade onde a sociedade, né, é mais importante que o indivíduo, será que aconteceria como lá no Japão eu vi uma aldeia que o trem ele ultrapassa 50 quilômetros do último ponto para ir buscar uma moça para ela ir para a escola todos os dias? Será que isso ia acontecer num sistema onde a sociedade é mais importante do que o indivíduo? É uma boa questão. É uma questão do caramba, né, cara? Sim, mas é que eu sempre. Eu tenho um problema existencial que eu enxergo, tipo. Muita dubiedade nas questões. Eu nunca consigo chegar a uma conclusão concreta porque vai existir um outro lado. E se não existir um outro lado, vai existir diversos outros lados. A sociedade é composta por diversos indivíduos. Eu sempre, em algumas questões, eu sempre penso numa questão de interdependência desses dois lados que eu enxergo. Então, eu acho que a sociedade pode ser importante, como uma só vida pode ser importante do mesmo jeito. Só que é uma questão de organização que é. Eu acredito que essa divisão do todo ser mais importante do que o individual, eu acredito que isso descaracteriza a personalidade individual. Se você pensar que esse pensamento de massificação, digamos assim, eu acho que ele tira o caráter individual do indivíduo, ele tira a personalidade dele. E isso eu acho muito ruim, isso eu acho péssimo. Por isso que é aquela coisa, sempre vai ter um ponto positivo e negativo. Tem como se retirar isso. O que acontece, esse pensamento estava tão implícito, e é implícito ainda na China e na União Soviética, que às vezes precisou da morte de milhões para o bem comum de mais, né, mais do que aquilo que morreu. Por exemplo, lá na União Soviética, você teve ali 20 milhões de mortos somente dentro do país, né, pelo governo, pelo Partido Comunista. Mas eles alegavam, não, o todo é mais importante que aquelas pessoas que acabaram morrendo. Isso aí tem outra questão do Watchman, tá ligado? O final do Watchman, o do Ozymandias, que ele joga aquela. Sim, sim. O Justo tá ligado? Ele mata vários pra. Na história em quadrinhos, até era um monstro. Os quadrinhos, exatamente. Era um monstro. Essa é uma percepção que dá pra ter também. Bom, nisso eu acho que se trata de um confronto pacífico dos lados. Não se pode chegar assim na porrada, impondo uma vontade. Tem que atender todo mundo.Esse que é o difícil, atender todo mundo. É que é muito difícil. Exatamente. É muito difícil uma você organização ser tipo, muito capitalista extrema. ao extremo e também ser tipo, um pouco assistencialista para pensar na minoria, na maioria que não tem quase nada. É muito difícil, maluco. Por isso que você vê tanto hoje em dia a ideia de lados muito extremos. Sim, não, eu acho sim que esse pensamento nosso aqui, tipo, de você ver que é difícil você ter um lado, cara, esse pensamento talvez seja a chave, né, de você encontrar um caminho. Porque se você sabe que não existe um lado correto, você acaba se tornando uma pessoa muito mais tolerante, né, Sim, com aquilo que vai contra você. Agora, o problema é que você vê a sociedade e você não consegue se encaixar nela, né? Você tenta e você vê grupos, né? Você vê grupos seguindo por diversos caminhos. E tem parte da sociedade também que não tá nem aí, né? Mas, cara, eu achei interessante. Até eu vou propor para vocês, para a gente fazer alguns episódios aí sobre
às vezes uma ideia, uma história, um filme, que nem o Lérios falou do Watchmen, falou do Cyberpunk. Cara, seria interessante a gente pegar, por exemplo, vamos analisar um pouco o Watchmen aí. Pegar e bolar aí, ó, né? Putz, que nem tem o V de Vingança. Alguém já leu aí V de Vingança? Eu não li, mas eu já vi o filme. Isso é interessante pra caramba. Muito bom, cara. O Murilo vai gostar aí. É anarquismo total, o Guy Fawkes. Eu tenho até um livro, se ele quer, sobre ele, que é a Conspiração da Pólvora, né? Quando os caras quiseram implodir lá o parlamento inglês no século XVII. Então, pô, foi umas ideias totalmente anarquistas, assim. E o Justo já. O Justo tá suando aqui, ó, porque vai estar no 7% ali da bateria. Ele tá. Não estamos ouvindo, Vocês vão querer, então. Estamos ouvindo. Aê! Tá dando, mas a conversa tá boa. Tá boa, né, cara? Eu acho que hoje fluiu o negócio, hoje foi legal, foi bacana. A tendência é melhorar, assim, né? Mas essas questões existenciais, filosóficas, eu acho muito interessante isso. Eu ia jogar até, o que eu ia falar, pode ver que eu nem falei minhas notícias, né? Eu vou deixar para a próxima, eu nem falei as minhas notícias. Porra, foi mal aí. Não, mas aí que tá, a ideia era essa mesmo, é você ir, porque eu já ia trazer mais para a área da teoria da conspiração e tal, sabe? Trabalhar sobre essas questões e dar um tema bom, né? Mas, galera, valeu, gostei do papo mesmo. Aprendi coisas com vocês aí. Próximas vezes dá pra pegar tema de inteligência artificial, dá pra pegar. Porra, cara, dá pra gente viajar legal aqui. Olha só, se a gente fosse analisar só o Batman que a gente comentou aqui, né? Toda a questão ali do Thanos e tal. Você vê, são coisas, são ideias que estão no alto, são, digamos assim, emanadas pela burguesia, pelos que estão assentados, são os donos do poder, os donos da comunicação. E mesmo assim eles passam mensagens interessantes a gente analisar, né? Palavras finais aí da galera? Sempre lembrando. Viva a revolução. Vai lá, Murilo. O pessoal pode fazer comentários, que daí a gente pode, depois que a gente reunir alguns, a gente pode conversar em cima desses comentários, responder perguntas e tudo mais. Eu vou fazer igual o Tio Sam, né? Se você tem um pensamento, uma ideia ou algo que você queira divulgar, envia pra gente. É isso aí, vamos fazer então os cumprimentos finais aí, a galera que assistiu aí. Massa. Ô Murilo, você tá gravando com o microfone? Tá aqui no microfone, ó. Ah, tem aí? Uhum. É o microfone do PS4. O meu microfone aqui, ó. O meu fone tá ferrado. Som bom pra caramba, cara. Mesmo? Puta merda, som bom. Eu não sei se o meu tá bom aí também. Tá maneiro. Dá pra Pô, escutar. o teu tá profissa, cara. O negócio de cara, assim, parece que você tá... Eu falei, pô, eu não tô vendo, cara, o microfone do cara, onde que tá? Não é possível que seja o microfone aqui. Aqueles, pô, né? Cara, e sobre o último aqui, sobre a parada do Watchmen, cara, eu acho que dá pra analisar muita coisa sobre o Watchmen, cada personagem, a questão do Dá pra pegar um Rorschach. monte de filme, não só o Watchmen. Cara, o Rorschach, o comediante, cara, o comediante eu acho muito louco o personagem também. Vou pegar uma porrada. Cara, dá. Nossa, dá pra gente ir longe. Um filme que eu gosto de falar bastante, que os últimos já tá de saco cheio, Scarface, né? Mas eu acho o filme muito bom. Você já não suporta mais, eu só falo desse filme, mas é que é bom, cara. Tem que assistir esse negócio que eu Não, eu lembro, cara, que na formatura do desafio você foi vestido de Scarface. Né? Pior que é verdade, né? Eu fui. E daí, mas eu achei que você foi sem querer, cara. Tanto é que eu lembro que eu olhei pro Alan e falei, cara, você viu? Deu Alan, Scarface, tá? Tô levantando. Não, pô, dá pra analisar, cara, dá pra fazer umas análises legais. A questão da ganância, eu acho que dá pra analisar esse filme. Eu acho que dá pra fazer, tipo, um dia que dê pra analisar só pra dar a ver com arte, tá ligado? Tipo, quadrinho, filme, música, eu acho que dá pra pegar um dia só pra analisar essas coisas. Particularmente, eu acho que é uma boa. Acho que dá sim. Pô, cara, até obras de arte mesmo. Eu vi uma vez uma palestra de um professor alemão, aqui que ele veio na UEPG, na época que eu tava no mestrado. E ele baseou a palestra dele num livro chamado A História Sem Fim, que fizeram um filme há muito tempo atrás. Eu tenho o livro até.
Achei bem bacana. E ele vai contando sobre a história, ele falava sobre geografia e falava sobre o livro, e ele ia, a cada fala, ele ia apresentando pinturas. Aí no final, você descobre que aquelas pinturas que estavam totalmente conectadas eram do pai do escritor do livro, cara. Então você vê assim aquela junção, sabe, de ideias, porra, foi de explodir a cabeça, cara. Foi muito massa. Tá O que é acabando. isso aí? Conectando em reunião foi o 4%? Que esquisito isso aí. É que o Tem mais nick do Justus é conectando. Ah, tá. Justus, palavras finais. Cara, eu adoro ouvir as conversas de você. Às vezes rola uma interrupção aqui, eu tenho que resolver. É cachorro tentando se matar, é pessoa batendo na porta. Mas o importante é a conversa. É isso aí, Eros. Cara, eu acho Hermes e Renato um bom tema pro próximo episódio. Puta, cara, dava pra, olha. Puta. O Rick e Morty. Também, Rick né? and Esse, Morty, esse eu tô Rick and ligado. Morty é Rick bom. e Morty, cara, puta merda. Mas é isso aí, gente. Valeu. Valeu a conversa, foi bom conversar com vocês. O meu whisky aqui, ele esquentou aqui do meu lado, eu acabei nem pegando ele. Olha o Justus. Porra, Justus, o que você tá tomando aí, cara? Nesse litro, meu? Gigante. Vodka? O Justus toma vodka, maldito. Água. Russo, O desgraçado. cara ainda fumava, né? A mais alta qualidade. Fuma, Pegada na usa na droga. minha torneira. O Justus ultimamente tava indo lá nos bosques fumar maconha. É, Ô, Justus, Ah. e não convida a gente, porra. coronavírus. Ô, Murilo, a gente tem que fazer um sobre dorgas, hein, cara? Verdade, cara. Pô, Você isso que manja aí, isso você vai me ensinar muita coisa aí, porque eu não manjo nada disso. Eu vou falar a real, Política como de tem droga é. tanta ideia, eu acho que dá pra fazer mais desses debates em menos tempo, eu acho. Eu acho que dá pra fazer tipo 2 por semana, talvez 3 no máximo assim por semana. Mas daí com o tempo talvez reduzido, não sei, vocês veem. Porque é muito tema. Eu acho que Esse não que é dá o pra debater. complicado, porque, por exemplo, se a gente for falar de droga, Fica o muito que eu, tempo, tipo, né? estudava há 4 anos atrás e sabia sobre gosto. tudo, assim, de política de droga do mundo inteiro, eu já não lembro mais. É, tem que rever. Não, vai se preparando, vai se preparando. O que seria legal a gente fazer, vamos propor tal tema aí para alguma coisa, né? Pra gente trabalhar e dar uma semana aí para todo mundo, né? Uhum. E pra gente vir e descer a ripa, cara. Daí dá Sim. tempo de todo mundo verificar e tal. É, tem E essa se questão. tiver notícia também, por exemplo, eu É. venho com uma notícia, tasca a notícia também, vamos abrir a conversa de grupo, né? Mas o que vocês preferem? Vocês preferem um único mais longo, aí depois o Giovanni corta e daí posta separadamente cada debate, com menos tempo? Um único, tipo, muito longo, sei lá, 3 horas de duração ou até mais? Ou Acho que vários de, essa tipo, 1 hora e parte o meia? pessoal não precisa ficar sabendo, sabe? Já dá pra encerrar. Não, tem que... Tá, só cortar. É verdade, deixa eu parar aqui.